pais faliram, tiveram que entregar casa, carro, ações de Uhum. telefone naquela época Aham. e recomeçar a vida. Meu pai tinha aí uns 40 anos, mais ou menos. Tinha um irmão que tinha 13 anos e a minha irmã já estava casada. Uhum. E aí voltei para Toledo, fiquei 2 semanas tentando vender enxoval. Aí eu falei, cara, eu não vendo nada. Não consegui vender uma fronha. Eu falei, não nasci com o dom da minha mãe, porque a minha mãe vende água por pedra. É Aham. muito boa. Tem talento. Ela tem, bom, sustentou a gente aí por uns 20 anos só com venda, Olha. né? Porque aí meu pai saiu do emprego, teve um problema aí de depressão e etc, Uhum. né? Que naquela época, 40 anos, já não conseguia emprego, porque já era Uhum. considerado velho. E aí teve um período que ele ficou sem trabalhar e a minha mãe colocou algumas roupas no carro e saiu vender, né? Vendia no interior e tudo mais. E nesse meio tempo, eu fiquei em casa, sendo dona de casa, desisti de vender enxoval, porque falei, não tenho dom, acho que puxei pelo meu pai. O meu Uhum. pai não consegue Final da vender. adolescência ali, você E tá. com 17. Com 18 anos, um pouco antes de completar 18 anos, entrei na faculdade, fiz secretariado executivo bilíngue na UniOeste, Universidade Estadual, e passei para filosofia e secretariado. Uhum. Amo filosofia, mas eu pensei no mercado de trabalho, que em Toledo tem a BRF, que é uma referência, e na época, então, eu gostaria de trabalhar na BRF. Primeira aula de inglês na faculdade, 100% inglês. Falei, vou reprovar, não tem como, O professor só falava inglês no só período das aulas. inglês. E aí, assim, fui procurar preços de cursos de inglês, falei, não tenho condição, vou ter que arrumar emprego. Uhum. E foi muito rápido, porque eu entrei na faculdade, eu lembro, É, 28, você entrou na faculdade com 18 com anos, você não 18 falava anos. nada de inglês. Nada, Nada. Quando você viu o nada, professor nada. falando, ferrou. Não consigo, não vou conseguir isso aqui. Falei, não vou nem conseguir inglês nem espanhol, porque o professor também só falava espanhol. Então, nós Aham. tínhamos o espanhol e o inglês na faculdade. E aí, nesse meio tempo, cara, acho que deu 2 semanas depois do início da aula, consegui meu primeiro emprego no FISC, de recepcionista. E nisso, o pessoal fez um grupo de universitários, onde eram 20 pessoas, que dividiriam o valor do curso e ficou Uhum. barato na época, meio salário. Então eu ganhava um salário, que na época era 180, e eu pagava meio salário no curso de inglês, O R$ 90. objetivo primeiro era de suprir a demanda da faculdade. Era o Exatamente. inglês, ele apareceu para você, Por causa assim, da eu faculdade. preciso terminar essa faculdade e vou reprovar em inglês, preciso estudar inglês por fora. Acho que foi 2 aulas de inglês, me deu um desespero, e aí todo mundo os alunos, né, da faculdade se encontraram e foram fazer esse grupo, e eu falei, cara, me coloca aí, vamos que eu Uhum. quero fazer. Mas assim, tinha pessoas que sabiam muito e tinham pessoas que sabiam nada, como eu. Então, num grupo de 20 pessoas, tinha aqueles que se destacavam e aqueles que ficavam com vergonha. Eu tinha muita vergonha, eu errava muito. E a minha professora, que era também a minha chefe, ela costumava dizer para mim que era para dançar balé, que eu não daria para o inglês, que eu não tinha dom para o inglês. Isso me estimulava muito, sabe? É, imagino. Quase que eu fui dançar balé, mas não desisti. Eu falei, não, se... Uma coisa que meu pai me falou antes de entrar no quinto ano, que na época era o ginásio, né? Aham. O meu pai falava, tinha uma amiga que falava assim, ó, no quinto ano tu não vai tirar 10, no quinto ano tu vai reprovar, porque no quinto ano é difícil. E eu me matava de chorar, não quero ir Aham. pro quinto ano, Assustou. não quero ir pro quinto ano. E meu pai falou muito sabiamente, que eu levo até hoje e falo para os meus filhos, falou, Lucimara, se alguém conseguiu algo nesse mundo, você também consegue. Porque Deus capacita a todos. Então, quando ela me falava, vai dançar balé, eu falava, eu vou conseguir. No meu interior, eu falava, eu vou conseguir. E nisso, como eu era recepcionista do FISC, conversava com vários alunos e uma aluna foi fazer intercâmbio. Recepcionista do FISC
é porque você arrumou um emprego no FISC. Numa escola de inglês. Exatamente. Que era a escola que eu também estudava, né? Que a gente fez esse grupo. Aí você ganhava o seu salário, metade do seu metade salário ficava ali no próprio emprego. E a outra metade ficava na carteira de motorista, né? Porque tinha que fazer. Né? E assim, não sei se meu pai está me ouvindo, mas ele vai lembrar que na época ele falava assim, não, na minha família, para que mulher tirar a carteira? Pois eu vou. Consegui, mas sofri, hein, gente? Você imagina, 18 anos, querendo ir para uma balada, gastava todo o dinheiro com o inglês. E vamos acostumar, né? Pensando, vou ter que estudar balé. Então, e aí, nisso, cara, eu fiquei de 2000 a 2003 guardando dinheiro, porque tinha que ter uma certa quantia, e esperando ligações das famílias, porque nós não tínhamos acesso, nós não podíamos ligar e escolher a família, não. Eu tinha que ser sido escolhida. E passou um tempo, que eu já estava quase desistindo, uma família me liga E você continuou estudando. Continuei estudando, Melhorou saí do FISC, tá? Saí do FISC, porque não estava me ajudando muito. Saí, e ela foi super bacana ainda, porque ela me deu como demissão. Então, eu tive o fundo de garantia, tive seguro-desemprego e fui trabalhar de estagiária na minha área. Fiquei 2 anos trabalhando como secretária executiva de uma cooperativa. Era coordenadoria das associações comerciais e industriais do Oeste do Paraná. Tipo, uma coordenadoria de uma ASIAC, né? E fui guardando dinheiro. Porque eu não sabia quando iria e se iria. Mas quando a oportunidade aparecesse, eu teria que estar... Videolocadora. Videolocadora, isso. Minha mãe tinha também, né? Então, a gente assistia bastante filme. Eu falava, meu Deus, eu não estou no filme. E todo mundo começando a gritar de felicidade, não sabia se chorava, se sorria, sabe? Uma mistura de sentimentos. Eu falava, gente, eu tô aqui, eu não acredito. Faz 3 anos que eu falei pro meu pai que eu viria. Mas nem eu acreditava que iria. E pouquíssimas pessoas acreditavam, na verdade. Tá? Porque quando a gente fala um sonho, são poucas pessoas que acreditam. Confiem, né? Mas quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe o que a gente quer, os caminhos vão se abrindo. Só a gente tem que planejar. Se não planejar, não vai. Então, imagine o quanto eu tive que planejar para ter R$ 3.500 ganhando 180. Quanto eu tive que planejar, quanto eu tive que estudar inglês. Porque depois que eu saí do FISC, eu fiz o quê? Uns quase 3 anos, mais ou menos, de FISC. Saí e fui estudar por conta, né? Tive a Jussiane, que me ajudou bastante. Ela não tinha tempo, ela falava assim, Lucimar, entra no carro buscar os meus filhos. E aí ela falava, this is traffic light, the supermarket. Com você no caminho. Mas me senti uma menina, ainda me sinto. Perdida em Nova York. E aí, assim, a gente tinha treinamentos de primeiros socorros, como se portar na família, quais eram as culturas, o tipo de alimentação e tudo mais, né? E tinha alguns horários no dia que a gente podia fazer turismo. Então, eu e as meninas caminhávamos por ali, porque a gente tinha medo de se perder, então a gente não ia muito longe. Não tinha então, Maps. Não tinha o Google Maps, o GPS, né? Não tinha nada. Não tinha. E aí, mas conseguimos assistir uma ópera, né? O Phantom of the Opera, na Broadway. Primeira ópera que eu assisti na Broadway. Chorei até, super emocionada. No último dos últimos do banco, né? Porque a gente não tinha muito dinheiro. Mas, pra mim, eu tava lá pertíssimo deles, que foi fantástico. Cara, você imagina, depois de um dia inteiro de trabalho, ela tinha 2 filhas, elas têm 2 filhas, né? Mas na época a Mina tinha 3 anos e a Hélia tinha 8 anos. Então, além de dar atenção para as meninas, dava atenção para mim como se eu fosse alguém da família. Que é o que o programa prega. Que o au pair, ele vai fazer parte da família americana. Por isso que não se ganha. Isso foi assim,
você teve sorte ou geralmente o programa, quem se inscreve já tem esse perfil mesmo? Tem relatos assim de gente dentro desse mesmo programa que participou do mesmo voo com você ou da mesma leva, que assim que se decepcionou, que acabou vindo embora antes do prazo, não deu certo? Tive, gente. Olha, eu tive sorte, tá? Não sei se é sorte, acho que eu fui abençoada mesmo, porque eu tinha um propósito. Eu não fui lá para brincar. Eu não fui lá para ter um momento de diversão, porque eu tinha muito dinheiro aqui e eu queria Você gastar não nos foi fazer Estados turismo, Unidos. né? Você Não. foi assim Eu fui para... focada em aprender o inglês, em voltar Uhum. de lá fluente e em conseguir uma casa para os meus pais. E aí, de repente, eu fiquei 2 anos, consegui guardar uma certa quantia. Nesses 2 anos eu viajei também, conheci Califórnia, eu, Jaqueline e Daiane. E você não voltou no Brasil nesse período, não? Você ficou diretão lá? Fiquei direto. Você ficou Fiquei quase direto 3 porque anos direto lá. o valor da passagem era muito caro. Então, como eu Uhum, gostaria de comprar uma casa para os meus pais, o que eu podia economizar, eu economizava, uhum. tá? E aí, mas assim, não deixei de curtir. Não é assim, ficou lá como escrava. Não. Curti também, Conheceu, saí, viajou. viajei, conheci todos os pontos turísticos lá de Nova York, Uhum. fui para Miami, fui para Disney, né, que são os pontos mais movimentados, mais turísticos. Eu e essas 2 amigas alugamos um carro, fizemos toda a costa da Califórnia, de San Diego até Las Vegas. Então, muito bacana. Hum. É, pegamos um ônibus onde tinha só chinês para ir até Las Vegas. Então, de Los Angeles a Las Vegas, fomos num ônibus. Quer dizer, foi uma Uma aventura. aventura, uma coisa assim que eu vou guardar para o resto da vida, que eu espero que os meus filhos também tenham, que Aham. meu pai sempre falava que conhecimento e experiência a gente nunca perde, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, trabalhei, gente, de babá, tá? Falei assim, foi lá, só estudou? Não, tá? Trabalhei como babá, trabalhei como faxineira, trabalhei como bartender, como garçonete, tá? Ganhei aí de gorjeta, que eu lembro, assim, que eu fiquei emocionada, $1.500 em um sábado. Sabe o que é isso? $1.500 de gorjeta em um sábado. Em um sábado, gente, a 3,60. Gente, eu não queria mais sair daquilo. Falei, não, vou virar garçonete o aqui. resto da vida. Aham. Mas aí, no segundo final de semana que eu fui para esse restaurante, era um restaurante colombiano, e começaram a fazer umas gracinhas em espanhol, né? Brasileña, caliente. Falei, deu Uhum. ruim. Vou embora. E fui embora. Nem trabalhei aquela noite. Falei, o quê? Brasileña, caliente, não sei aonde. É. Eu vou embora, porque isso não é para mim, né? E aí fui embora, não trabalhei mais como garçonete, mas continuei fazendo babysitting. Eu trabalhava aí, dá para contar, 70 horas por semana, porque lá eles pagam para você dormir com crianças. Então, durante o dia eu ficava com um bebê E à noite e dormia à com o noite eu bebê, dormia cuidando do bebê ali. em outra E o família. bebê